Cordiais saudações fraternais. Estamos na série Mistérios do Pai Nosso, Mistério do Pai Nosso. E já falamos sobre a introdução, já falamos sobre a paternidade de Deus e nossa missão como filhos, responsabilidade como filhos diante de nossos irmãos. Falamos também sobre como era genérico no mundo judaico a expressão de Pai Nosso, né? Abba, Aleh, não lembro, acho que é Abba, não lembro da expressão. Simplesmente fiquei péssimo em hebraico do nada. Já não sou tão maravilhoso, né? Tão bom. Aí a gente falou sobre o como é lembrado nosso papel de filho, botar a gente diante de nós mesmos e tal. E hoje a gente vai falar da segunda parte da oração. Segunda parte desses vídeos sobre oração, né? Que é o santificado seja o teu nome. Bora lá. Brincadeiras à parte. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Mas é a parte que a gente foca aqui, é o santificado seja o teu nome, para fazer um vídeo curto, sabe? Séries de vídeo curto. Senão vocês não assistem. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente fala de nome, a gente pensa em quê? Nome. Qual o nome de Deus? E vamos procurar, então, né? Qual será o nome de Deus? Aí a gente vai achar El, Elion, a gente vai achar Yahweh, a gente vai achar, até se for mais fundo, brincar de profundidade no hebraico, Erie, Asher, Erie, eu serei o que serei ao invés de eu sou o que sou. Aí vai achar um Yehohar, Jirei, ou Yahweh, Ire. Javé, Jeová, Yavé, Jeová, Yahavé, Yahvé. Qual é o nome de Deus, né? Não é sobre isso. Hoje em dia a gente tem a cultura de procurar, né, qual o nome santo para que a gente possa invocar e tal. Quanto o próprio nome de Deus, no Antigo Testamento tem certo mistério, e um mistério justamente para a ideia de respeitarmos a Deus. É um nome sagrado. Tanto que os nomes de Deus, na verdade, é até uma cultura do mundo antigo. Os nomes da divindade são atributos do que é a revelação da divindade. Então, se por exemplo você pegar o Deus na perspectiva cananeia, o Deus Sol pode lembrar do nome Shamasha, o Shimasha, que em hebraico é um Shemesh, que é o Sol, literalmente Sol em hebraico, né? Então essa cultura cananeia tem a referência. É o Deus Sol, o nome dele é Sol, ou tipo Deus Céu na perspectiva grega. O nome do Deus do céu na perspectiva grega, no paganismo, é Uranus. Mas como é que falamos céu em grego? Uranus, a mesma palavra. Então, seus títulos, suas qualidades, era o que fazia valer o seu nome, tecnicamente, e algumas vezes, né? Às vezes tinha nome próprio, sim. Um Deus com o nome José, imagina, não tô brincando. Ou com o nome Adervaldo e tal. Não é com isso que devemos se preocupar. Quando fala assim, santificado seja o teu nome, primeiro, o que é o nome? E eu vou falar assim, na perspectiva do mundo antigo, o nome estava associado a uma forma impresencial de você marcar sua presença. Onde estava teu nome, ali estava você indiretamente, sabe? O nome estava associado a isso, por quê? Porque você existe enquanto teu nome está em mesa. Por isso que antigamente os reis, com aquela inaceitação com a morte, eles procuravam fazer seus nomes grandes em monumentos, em história, para com que seu nome perpetuasse a própria mortalidade. Porque enquanto estivessem no mundo dos vivos,
eles teriam, enquanto eles fossem ovacionados, eles teriam certa glória. Era uma forma de se estar presente, né? Então, a gente tem que entender isso. O nome é uma forma mediadora de uma presença do ser, da pessoa, né? Então, antigamente tinha tanto isso, que você tinha uma cultura dentro do judaísmo que você não colocava o nome de demônios ou de figuras espectrais para não ser invocado, você se referia por letra. Por exemplo, Shedim, que é a ideia de demônio, não somente na forma pejorativa, porque até a ideia de demônio era uma ideia aberta assim, não precisava necessariamente ser um espectro só perverso ou negativo e tal, mas a ideia de Shedim, que é denotada em hebraico, vai ser tratada depois como Shin Dalet, que é só 2 letras em hebraico para não falar o nome inteiro. E a mesma ideia de cuidado ao falar nome, porque invoca ou faz presente, ou faz uma ligação entre o que foi e o que é, está também nas escrituras com relação ao nome de Deus. Então você vê que o nome próprio de Deus, né, não é tão dado. E os nomes que são dados a Deus é o Deus que se revela à medida de cada um. Se Deus foi gracioso com a pessoa, ele vai ter um nome que recorda essa graça que ele teve com essa pessoa. Se Deus foi grande em batalha, ele vai ter um nome que recorda essa grandeza em batalha com essa pessoa. Então, o nome de Deus é atribuído a títulos o tempo inteiro, mais do que um nome próprio. Mas porque evocar um nome, de certa forma, é mostrar até, dar espaço à existência, de novo, de uma forma indireta, à presença da memória daquela pessoa, né? Então, teu nome levava você, e você fazia o teu nome no mundo antigo. Se as pessoas pensassem em coisas negativas e o teu nome tivesse inserido, ou comportasse essas atribuições ao teu nome, quer dizer que você comporta essas coisas negativas indiretamente. Então, antigamente, a ideia de fazer nome poderia estar associado à fama, a histórico, né? Se essa pessoa é uma pessoa de renome, antigamente, realmente, no mundo antigo tinha isso, né? Uma pessoa de glória deveria ser lembrada, seu nome exaltado diante das nações, sempre deve ser ovacionado, sempre deve estar na memória dos homens, mesmo que pós-morte, e o nome seria grande na terra. Tem essas promessas para as pessoas grandiosas, né? De se perpetuar pelo nome, pelo histórico, pela sua história, por quem foi. Então é uma coisa ligada a histórico e fama. Assim como as pessoas de históricos ruins e de má fama recebia maldições ao seu nome, a maldição de ser esquecido, de assim que morrer ninguém falar mais dele, né? A gente, por exemplo, vê a história de Faraó, o rei do Egito. Você vê que, por incrível que pareça, o Êxodo não dá nome ao Faraó, chama ele de Faraó o tempo inteiro, para que o nome dele seja esquecido, porque ele é uma figura de detestação, né? Então, porque ele não seja... E é engraçado que as figuras de Faraó queriam exercer a imortalidade do mundo dos vivos através de monumento, de serem recordados, de serem tidos como semideuses, e tal, e tal, e tal. Essas coisas assim. Então, bloquear o nome é uma questão também de não atrair os atributos inseridos naquele nome, no que faz menção àquela pessoa, né? E reverenciar o nome é reverenciar as qualidades, os atributos da personalidade com que aquela pessoa fez ao seu próprio nome, quando você faz referência. Se é uma pessoa bondosa, associamos o nome daquela pessoa à bondade e às qualidades de bondade. Se não é ou não. Então o nome está associado à ideia de nome, de grandeza de nome, de mérito ao nome. É associado não somente à forma sonora como que você se chama, né? Mas por aquilo que você é conhecido, que é quando a pessoa pensa no teu nome, o que é que vem à mente a essas pessoas? Vem à mente uma pessoa genuína, vem à mente uma pessoa virtuosa, uma pessoa digna de ser esquecida. Então teu nome levava não somente uma vocalidade, ele levava uma expressão de ideia, ou ele trazia uma expressão de ideia quando era invocado, né? Eu quero dizer assim, tipo, meu nome é Pedro, mas meu nome é Pedro, que para minha mãe eu sou um Pedro filho. Para meu filho eu sou Pedro pai, para minha mulher é o Pedro esposo. Então o meu nome ele comporta uma carga para cada pessoa, né? Então o meu nome é mais do que uma vocalidade. Aí tem um Pedro Silvio, talvez seja um Pedro filho bom, talvez seja um Pedro filho... Carrega, pelo que eu faço comigo, meu nome e os meus componentes. E à medida de que eu construo componentes valiosos, meu nome deverá ser respeitado e trabalhado por esses componentes. Aí é que acontece nosso conceito
mais ocidental, de histórico, de fama e reputação. Reputação, de renomeação. A gente também fala assim, olha, fulano é de renome. O nome é algo sobre o nome do nome. A qualificação equativa da própria ideia de nome. Né? De renome, o nome de fulano é grande, a grandeza do nome e tal. E pá. Então a gente deve lembrar que a associação de nome não é de... Quando o Pai Nosso faz santificado seja o teu nome, ele não está falando de que você não... Quando escreveu o nome de Yahweh, quando escreveu o nome divino, cuidado, não apague, não queime, né? Ou então, não está falando desses tipos de cautelas. Está falando sobre a gente entender o histórico da própria santidade. O que cabe à sua reputação, né? E a reputação dele deve ser tratada como exige tal, com santidade, né? Por acaso Deus precisaria por exemplo, de ser santificado no meio de nós, já que ele é santo, a santidade dele não é inteira? Tá entendendo? A resposta é, a santificação que a gente dá ao nome de Deus não é como se Deus necessitasse, mas como se a gente entendesse de que não é qualquer coisa que deve estar no nosso meio se o nome de Deus estiver no meio de nós. É a gente que deve se adequar às qualidades atributivas da personalidade e do histórico divino. De que Deus é santo e não habita em podridão, em coisas variáveis ao mal. Então quando faz santificado seja o teu nome, tratado como sagrado, seja teu histórico, a tua fama, quem o Senhor é, né? A tua reputação. Tu és o Deus, ele apresentou antes, que estás acima nas alturas, que és santo e intocável. Portanto, se formos falar sobre ti, que seja sobre coisas santas, sobre coisas intocáveis, puras, né? Que acompanhe esse teu histórico. Se for para falar, que a gente seja, para não ter o Senhor só na boca. Então, tipo, que a gente se condicione a se comportar à medida que tua reputação exige, de uma forma sagrada, né? O Senhor seja tratado com a reverência que merece à medida que nos transformemos diante do que conhecemos de Ti. Tá entendendo? Não é santificação, não é você só levar a mão e dizer que Ele é santo. Ah, vá, que coisa simples. Né? No mundo antigo não era só isso. Era um preparo estrutural para você estar diante daquilo, da tua própria estrutura. Então pense bem. Se santificação só fosse de boca, Jesus não haveria condenado as hipocrisias religiosas do seu tempo. Em que ele falava assim, na boca eu estou presente diante de vocês, vocês me têm na boca, mas os seus corações estão longe de mim. Então a gente tem que ter uma estrutura interna, a externa, a exterioridade completas, em tratar aquela reputação, aquela fama que Deus tem do jeito que Ele é. Soberano, santo e elevadíssimo na sua plena luz. E a gente deve estar condicionado para se misturar com Ele, para estar junto desse histórico e pertencermos a esse histórico, temos que refletir essa qualidade de santificação para nos santificar à medida que tratamos como santo aquilo que é vertido pelo histórico, pela reputação e pelo nome do Senhor. Então a santificação, santificar é tornar santo. Torne santo o teu nome, né? Você pega o nome de Deus, a reputação, o seu histórico, e a gente tem que torná-lo sacro. Como? Escrevendo o nome de Deus e deixando intocável, falando que não podemos falar o nome de Deus em vão? Não, na forma com que vivemos, tratamos. Porque se eu sou uma pessoa que invoca a Deus, eu devo ser um receptáculo de santidade. Não sou uma pessoa que tem Deus na boca, mas no interno. E essa é a santificação. A gente tem que lembrar do Mestre Jesus e outros ensinamentos. A plenitude da santificação está na transformação genuína, conforme as qualidades tributativas, que vêm dos atributos, na melhor, tributar também é pagar, mas vêm dos atributos divinos, com que pede com que a gente se relacione com esse histórico de santidade que ele tem, com essa reputação, com esse renome de santidade que ele tem. Nós temos que nos santificar, porque só há esse jeito de tratarmos o nome dele como santo, se quisermos nos associar ao seu nome, termos o nome de Deus no nosso histórico,
devemos tratar também o nome de Deus, sermos parte dessa atmosfera santa que o nome dele exala, né? Então, santificar o nome de Deus, né, a gente ter cuidado com o que sai da boca, com as menções que a gente faz. Santificar o nome de Deus é saber que, para com que ele esteja sobre algo ou sobre alguém, é necessário que esse receptáculo que vai receber o nome de Deus, que vai levar o nome de Deus para onde quer que vá, né, tem que estar associado a um histórico de santidade, tal qual o nome do Senhor existe, né? Histórico de elevação, santidade, de perfeição, etc. Tudo aquilo que é do tributo do histórico do nome divino. Amém?